Olá, minha gente. Sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa noite de sexta-feira, um clima até agradável aqui em Natal. Agora nós temos 25 graus, com a sensação térmica de 24, uma coisa rara, né? Uma temperatura mais alta, com a sensação térmica mais baixa aqui em Natal. Parece que finalmente o inverno está querendo dar alguma cara aí, mesmo que agora nesse fim, já que no mês de setembro a gente já tem a troca de estação, mas pelo menos deu uma amenizada aí o clima aqui em Natal. E hoje à noite com esse tema aí de sorria, você está sendo filmado ou filmada, uma mensagem que já aparece em todo local que a gente frequenta. E esse tema me veio aí à cabeça na semana com tanto assunto, né? Porque a gente teve aquele caso dos nadadores americanos, mas eu vou já entrar mais nesse assunto. Vou começar falando de quando surgiu essa previsão de que nós seríamos investigados por esse Big Brother, né? Que é a realidade que a gente vive hoje, né? Lá em 1949, um grande autor, George Orwell, não li esse livro, eu confesso aqui, escreveu 1984 e nesse livro ele já fazia essa previsão de que nós seríamos investigados, averiguados o tempo todo por um grande irmão, né? O totalitarismo, que era o que esse autor denunciava em seus livros. Aliás, eu li um livro muito bom dele, Presente de Rayane, eu sempre enfatizo isso, já até publiquei no ano passado uma revisãozinha desse livro, né, com a minha opinião lá no blog, né, no Softball Não. E já publiquei foto dele e tudo. A Revolução dos Bichos também é sobre totalitarismo. E o 1984 também não foge do tema, né? George Orwell é bem impressionado como os regimes podiam invadir a vida do indivíduo, né? E começar a se meter em coisas que realmente não dizem respeito a um governo, por exemplo. E aí ele previa isso, que a gente ia ser investigado o tempo todo, coincidência ou não, muitos anos depois, aí nos anos 90, 1990, nós tivemos o início daquele programa que tinha justamente essa proposta, por isso que o nome é Big Brother, que é colocar câmeras 24 horas filmando pessoas dentro de uma casa, o que é que essas pessoas fazem, até que chega um momento que essas pessoas nem percebem mais que as câmeras estão ali, e se comportam como se nem estivessem em público. É esse experimento aí que a Globo passa todo ano, é uma ideia, se eu não me engano, é uma ideia holandesa, a ideia original desse programa, e ainda sobrevive em alguns países. Aqui no Brasil ainda tem um certo sucesso esse tipo de programa, né? O reality show, que também é uma realidade de outras formas agora no mundo inteiro. A gente tem aí alguns de competição, como o MasterChef, que são um sucesso em todo canto. TV americana, esse tipo de reality show, você encontra, aliás, de todo tipo que você imaginar, tem lá, de tatuagem do Diabo 4. É só ligar a TV fechada, mesmo aqui no Brasil, que transmite essa programação, que a gente vai encontrar reality show de tudo. Então, essa é a realidade que a gente vive hoje. Não há como você se esconder, né? O que quer que você faça, é preciso que você tenha em mente que você está sendo filmado. Potencialmente você está sendo filmado. A gente começa de uma coisa simples, por exemplo, uma comemoração depois de uma medalha olímpica, que é o caso aí de Neymar, comemorando lá com a torcida, e ele, não sei se ele não imaginou que aquilo não aconteceria, ele foi lá pro meio da torcida ainda no estádio, e se achou no direito de xingar uns torcedores, dizendo uns palavrões horrorosos. Isso para uma pessoa que estava com a faixa na cabeça 100% Jesus. Ele xingou lá a torcida, acho que ele pensou que, sei lá, por algum momento não ia ter uma câmera ali filmando para ver, mas tá aí a imagem. Tá rodando aí a internet, a imprensa e tudo, de Neymar, em vez de estar comemorando a tão sonhada medalha de ouro brasileira, estava lá se trocando com alguns torcedores, né, indo xingar a torcida brasileira, um momento feio. E é mais um reflexo disso. Aliás, eu vou já entrar em outros detalhes disso, né, lembrando também Andy Warhol, que é o grande precursor aí da arte pop, né, o pop art, como se diz em inglês, que já dizia que no futuro todo mundo ia ter os seus 15 minutos de fama.
Tem gente que tem muito mais que esses 15 minutos, o negócio está rolando aí há muito tempo. É o caso desses nadadores aí dos Estados Unidos. Nós tivemos uma coisa de louco realmente em relação a esses nadadores, porque esse esquema de câmeras de segurança, etc., que vive aí em todo canto, nos Estados Unidos é uma coisa já uma realidade há muito tempo. E eu não sei se esses nadadores pensaram, porque aqui já era tido há muito tempo como país de terceiro mundo, agora é uma nova denominação, né? O país em desenvolvimento, né? Um país menor, um país da América do Sul, América Latina. Então, não sei se eles pensaram que podiam chegar aqui e fingir, criar uma história que ninguém ia atrás, né? Mas imaginem vocês que porque eles beberam, um deles chegou atrasado, aí passou do horário que deveria chegar, não prestou contas. Dizem que era um deles para a namorada, já disseram que na verdade era o Ryan Lochte, que tinha que prestar contas à mãe, né? E não quis prestar contas à mãe, por isso inventou essa história escabrosa aí de que estavam no táxi, aí o táxi foi parado no meio da rua por pessoas que se passavam por policiais, que apontaram a arma para eles, exigiram dinheiro, mas não roubaram mais nada, né? Deixaram relógio, deixaram carteira. Eu já disse até que isso virou piada aí nas redes sociais, porque alguém saiu divulgando uma mensagem que supostamente seria dos bandidos brasileiros, dizendo que respeitassem a patente deles, porque eles são os melhores do mundo e eles jamais roubariam alguém para deixar relógio, carteira, isso não aconteceria nunca, né? Então, imagina. Então, eu até penso se isso tivesse acontecido com uma outra delegação, um atleta menos importante, eu não sei, eu não quero fazer esse julgamento, mas se teria esse destaque todo, porque é uma acusação séria você dizer que os bandidos se passaram pela polícia. É claro que a polícia brasileira iria cair em cima para investigar uma coisa dessa, porque por mais que digam aí o Rio de Janeiro é cheio de assaltos, esse aí foi só um assalto a menos, como eu vi um analista de segurança da CNN fazer uma análise dessa, bem, desculpem a palavra, mas bem idiota, né? Dizer que era um assalto a menos. A gente sabe que um assalto que ocorra com um atleta olímpico, ainda mais um atleta do nível lá do Ryan Lochte, dizendo uma coisa dessa, que os bandidos se passaram por policiais, se fica impune, se ninguém vai atrás de saber a história, se ninguém consegue punir, achar os responsáveis, a imagem do Brasil teria sido jogada ainda mais na lama, além do que já foi, das coisas que deram errado nessa Olimpíada, embora muita coisa também deu certo, né? O brasileiro sempre consegue compensar as coisas com seu bom humor, com a zoeira aí que nunca acaba, mas essa era a realidade, é que a investigação seria criteriosa em cima disso. E aí cabia aos nadadores imaginarem justamente isso que eu digo aqui nesse título desse podcast. Você está sendo filmado, essa é a realidade atual. Não existe mais como você manter uma mentira de que eu fiz isso, alguém me roubou. Se aquilo de fato não aconteceu, alguma câmera lhe pegou. Hoje todo mundo tem câmera, né? O pessoal bota a câmera em casa, os comércios, todos eles têm câmera filmando o tempo todo. Além disso, as pessoas andam com smartphones, estão aí disponíveis para filmar o tempo todo, ainda mais com esse negócio agora de Pokémon, que a câmera está disponível mesmo. O pessoal anda mesmo na rua filmando e tudo. Tem Snapchat, tem Facebook com imagem ao vivo, tem Periscope aí no Twitter para você filmar ao vivo. Então, hoje todo mundo é um potencial diretor de cinema, diretor de programa, todo mundo é um potencial ator, uma potencial estrela, todo mundo tem direito aos seus 15 minutos de fama, como dizia Andy Warhol. Então, imaginar que os nadadores iam chegar num posto de gasolina, fazer o que fizeram, vandalizaram lá o posto, né? Chegaram até a urinar no chão. Imagine o nível do negócio. Se prestaram ao papel de ir a uma delegacia, fazer uma notícia crime, né? de um evento que não ocorreu, que foi justamente o contrário, e achar que isso ia escapar incólume. De jeito nenhum, as imagens terminaram pegando aí todo mundo na mentira e provando essa tese de que ninguém realmente vai sair incólume. Hoje é muito difícil você manter uma mentira de um fato, só se foi dentro de uma casa que não tinha nada mesmo ali filmando, porque
se qualquer coisa se passou no ambiente de rua, hoje a gente pode ver qualquer investigação que tem aí da polícia, a primeira coisa que a gente escuta numa matéria jornalística é a polícia vai requisitar as imagens das câmeras, do condomínio tal, das câmeras de trânsito, etc., porque nós estamos sendo filmados 24 horas por dia, né? Por exemplo, o trânsito, já houve até notícia de que essa questão de acender os faróis de dia, que eu já bati muito nisso por aqui, né? Que o problema do trânsito brasileiro não é o farol, porque se você não enxerga um carro ao meio-dia aqui em Natal vindo em sua direção, só enxerga porque os faróis estão acesos, é porque você tem um problema grave de visão e nem pode ser pedestre, quanto mais motorista de outro carro, né? Então, as câmeras de trânsito já têm sido usadas para isso, para pegar o flagra de algumas infrações de trânsito, não só essa. Essa foi a que chamou mais atenção porque é a coisa mais recente. Mas têm sido usadas, por exemplo, para quem para onde não deve parar, para quem estaciona em local proibido, para quem faz conversão proibida. Isso as câmeras têm captado e a infração tem sido mandada, né, ou a notificação para quem cometeu. E aí, então, a gente vive agora nessa realidade de que realmente não tem como se esconder. Até mesmo eu até chego a questionar se a gente vai ter o direito de ser esquecido no futuro, porque como o Andy Warhol falava nesses 15 minutos de fama, agora não são mais 15 minutos, né? Você pode ficar com uma coisa que você disse lá atrás, que representava, às vezes, aquele seu pensamento naquele minuto e, por algum motivo, você se arrependeu daquilo que você falou, ou mesmo as circunstâncias mudaram e você já nem pensa aquilo, mas você não tem mais esse direito de ser esquecido. Eu relembro até aqui um caso bem nojento, vamos dizer assim, da ginástica artística brasileira, que aquele Arthur Nori ganhou o bronze e esteve envolvido nessa história, de 3 ginastas brasileiros, eu agora não vou lembrar o nome, aliás, eram 4, mas 3 participaram realmente do caso, assim, como vilões, digamos. Gravaram um vídeo para um Snapchat, fazendo piadas racistas com um ginasta nosso que era negro, não conseguiu índice aí nessa Olimpíada, e aquilo era uma coisa tão estúpida, e você fica imaginando o que é que uma mente de uma pessoa se presta a um papel desse. Acho que só para buscar a fama realmente, você faz um vídeo daquele comparando, por exemplo, que o saquinho do supermercado, porque é bom, é branco, e o saco de lixo, porque é ruim, é de que cor, é preto. Isso é um absurdo, né? E Arthur Nori fazia parte dessa piada ridícula, gravou um vídeo para isso, transmitiu isso ao vivo na internet, essa história, acho que o pessoal se lembra dessa história aí. Eles chegaram a ser suspensos, mas, como sempre, as coisas aqui no Brasil se passa muita mão na cabeça, né, de atletas, especialmente se eles têm algum potencial. Quando não tem, até que ninguém liga muito de fazer uma punição maior. Mas, infelizmente, a gente viveu esse caso. Então, nem esse direito de ser esquecido você tem, porque aquilo fica registrado, por mais que você apague, por mais que você queira passar por cima, Alguém tirou um print daquilo, alguém gravou aquilo e aquilo vai lhe perseguir ainda por muito tempo. Essa é a realidade hoje de redes sociais. Se você publica alguma coisa, fique sabendo que aquilo poderá e deverá ser usado contra você, que é uma frase que é muito utilizada quando se prende alguém. Hoje em dia é o que a gente vê, né? Se você fala, você vai ter que responder por aquilo, mesmo que seja muitos anos depois. E a gente vive mesmo essa realidade de Big Brother o tempo todo, não só com câmeras, mas também com essa questão de que tudo que a gente publica em redes sociais termina um dia voltando contra a gente, né? Embora eu acho que a gente vai ter que chegar no meio termo disso mais pra frente, porque o que tem se visto é muita gente com depressão aí por causa de opiniões em rede social, mas é a realidade que a gente vive, uma realidade de reality show, essa nova coisa de todo mundo com smartphone que filma, que publica e até a imprensa está sofrendo com isso, porque o povo agora se informa através de rede social, não quer mais saber de jornal, de nada. Então é uma coisa bem complicada.
Bom, e ainda lembrando essa realidade de Big Brother, a gente tem essa vergonha praticamente que está acontecendo no Senado brasileiro. É uma vergonha dupla. Um julgamento de uma presidente porque não cumpriu as leis fiscais, orçamentárias, né? Num tempo de hoje, as leis são até antigas, não são leis novas. E no tempo de hoje você ainda viver esse tipo de coisa no Brasil, coisa de muitos anos atrás, né? Que o povo se comportava como se o orçamento público fosse de um dono, né? Aquele cara que foi eleito ali era o dono daquilo e podia mexer como quisesse, não tinha que prestar conta de nada e vamos embora porque é o Poder Legislativo que julga. E aí, como você tem maioria nessas casas, que normalmente é essa a realidade, o governo sempre tem maioria, você passa por cima de tudo, né? E não aconteceu bem isso com Dilma, né? Porque é aquele velho pensamento de James Carville. It's the economy, stupid, né? A economia pega no pé mesmo, quando ela tá mal, acabou a popularidade de quem esteja por lá. E aí foi o caso de Dilma, então perdeu a maioria no Congresso e agora enfrenta esse processo, deve ser realmente colocada para fora nessa semana, estão dizendo que parece que a votação final é na terça, mas nós vivemos um reality show de horrores no Senado Federal. E alguém precisa dizer a essas criaturas que estão lá que eles estão sendo filmados ao vivo para todo o Brasil, não só pela TV Senado, que é uma TV que tem até uma boa abrangência, mas que as pessoas não costumam assistir, mas por todos os canais de notícia, né, que o pessoal gosta aí, de Globo News, Band News, Record News, né, esses canais que costumam dar 24 horas por dia notícia, fora as rádios, né, fora a Globo, fora a Record, fora a SBT. Bom, esses canais todos que fazem realmente a cobertura disso, canais de internet, etc. Então, esse pessoal está sendo filmado aí 24 horas por dia, dentro dessas sessões do Senado, e a gente tem visto uma vergonha sem tamanho. Eu não sei nem dizer qual é a maior vergonha. Por exemplo, para quem é da área do direito, o debate em si tem causado assim eu não sei nem dizer se é uma indignação, porque esse pessoal, minha gente, ele realmente, quem é senador, etc., não tem obrigação de conhecer legislação, embora são eles que criam a nossa legislação, deveriam conhecer, mas eles têm assessores lá para isso e não é possível que esses assessores não passem para eles o trâmite de um processo, como é um processo, né? Qual é a fase em que você discute irregularidades do processo, por exemplo, se fulano pode ser parte ou não, se a testemunha pode ser chamada ou não, se são tantas testemunhas, se houve a intimação na data certa ou não. E a fase em que você discute realmente a questão que se chama de mérito. Aconteceu ou não aconteceu isso? Se aconteceu, fez ou não fez? Fez porque quis ou fez sem saber, né? E isso é relevante ou não para a causa, né? Para a decisão. Então, há uma diferença muito grande de você discutir questões menores quanto ao próprio andamento do processo com questões de mérito. E o que se viu, pelo menos ontem eu tive um tempinho de acompanhar, o início mesmo, foi uma vergonha dos senadores daqui do nosso país, mostrando que não tem o menor conhecimento do que é um processo de impeachment. Aliás, não sabem nem o que é um processo, não sabem o que é uma questão de mérito, o que é uma questão processual. Tem chance de se informar com a ruma de assessores que a gente paga para esse povo, porque nós sabemos que ninguém trabalha aí no Poder Legislativo por causa de salário, né? O que o pessoal quer mesmo é gastar a verba de gabinete. Então, tem verba de gabinete para dar e vender, para contratar quem quiser, e ainda faz um papelão desse. Acharam pouco, começaram a bater boca, como se fosse um converscote de esquina, assim, um barraco que a gente vê em feira, alguma coisa assim. Mas não é não, aquele é o Senado brasileiro, né? A casa que representa os nossos estados, né? E tudo. Temos representantes ali que já estão quase que há 8 anos lá dentro. Deveria ser uma casa de respeito, mas o que a gente vê é um bate-boca, um chama o outro de cheirador, o outro chama um de
de assaltante de aposentada, o outro devolve que você usa trabalhador escravo. Olha o nível da discussão num processo que vai decidir se o Brasil continua com a presidente que foi eleita ou não, se ela cometeu um crime de responsabilidade ou não, se desrespeitou as leis orçamentárias, tributárias brasileiras ou não. Os caras estão lá se xingando o tempo todo. Aí acham pouco, aí de vez em quando tem a suspensão lá da audiência por 5 minutos. Daqui a pouco volta. Hoje, por exemplo, já tem até o presidente da casa se irritou com o que está acontecendo, porque o presidente mesmo do STF, a gente já nota uma irritação profunda, porque os senadores, especialmente os senadores que defendem Dilma, não se cansam de dizer que isso é um golpe, que aquilo tudo é político. Uma afronta à legislação brasileira, a quem está ali, um desrespeito grande. Então, já irritou o presidente do STF, que já precisou falar mais claramente que a magistratura brasileira é independente, porque está ouvindo direto desaforo. Se ele começar a engolir esses desaforos, aí é que o negócio vai ficar feio mesmo por aqui. E aí hoje o presidente do Senado, não, Renan Calheiros, aquele doce também de político alagoano, já envolvido com a ruma de coisa, disse que o Senado estava mais parecendo um hospício. Imaginem só o nível da coisa. Vocês estão perdendo. Quem não está assistindo esse Big Brother aí do Senado Federal está por fora do que está acontecendo, né, na política brasileira, quão baixo o negócio pode ficar. Teve até uma senadora, aquela Gleisi Hoffmann, que, numa atitude que eu considero também muito ridícula, pegou o microfone para dizer que a casa não tinha moral para julgar Dilma, os senadores não tinham moral para julgar Dilma. Quem pode dizer isso é o povo brasileiro. Mas uma pessoa que faz parte daquele órgão, depreciar o órgão desse jeito, é um absurdo, né? Quem vai respeitar? Se você não se respeita, quem é que vai lhe respeitar? Não tem como, né? Então, tem sido um festival de horrores. Até terça-feira a gente vai ver coisa assim de deixar qualquer um de cabelo em pé. Pelo menos por enquanto, parece que a mais lúcida é a própria Dilma, porque já disse que vai se defender pessoalmente, né? Vai ler o seu discurso lá e etc. Deve defender a mesma ladainha de sempre. Mas pelo menos disse que não vai responder pergunta nenhuma. É até esperado isso, porque Dilma, quando começa a falar, com 2, 3 minutos, ninguém sabe mais nem sobre o que ela está falando, porque ela se perde. E o PMDB também já andou divulgando por aí que não vai fazer nenhuma pergunta a ela, porque sabe que não vai responder, não quer ninguém ofendendo a presidente. Uma atitude muito digna, se isso de fato acontecer, porque o que a gente tem visto de ontem para hoje no Senado é um reality show da pior baixaria possível que se possa ver na política brasileira. É o que a gente está vendo ali ao vivo. Uma palhaçada que os senadores de todas as vertentes estão aí mostrando para o Brasil e para o mundo o quão baixo a gente pode chegar. Então, eu abordei esse tema aqui hoje mais para lembrar disso, porque certamente essas pessoas vão ter muita vergonha ainda dessas imagens que estão sendo mostradas para todo canto, que vão ficar gravadas. A gente vai viver aí uma campanha agora de prefeito, né? Os programas começam hoje. E essas imagens certamente vão ser usadas em algum momento em rede social e vão cobrar conta dessa baixaria que está sendo vivida aí no Brasil. Um momento que pedia serenidade, um momento em que os senadores viram julgadores, e o julgador tem que ser uma pessoa serena, tem que deixar de lado as suas paixões, para julgar o fato, julgar as provas que existem no processo, mas o que se vê realmente parece aquelas brigas de menino buchudo desses senadores para decidir o futuro do país. Uma vergonha sem tamanho. Eu espero que a gente se recupere um dia desse papelão que está sendo feito no Senado Federal. Bom, minha gente, é isso, né? Todo mundo aí agora de olho. Lembre-se, o que vocês fizerem, vocês estão sendo filmados. Não dá mais para dizer que fez uma coisa quando a imagem mostra que você fez outra. Ninguém escapa incólume, não importa se você é recordista mundial dos Estados Unidos, a superpotência
esportiva. Inclusive, eu vi hoje no jornal que o Ryan Lochte foi indiciado pela polícia brasileira, né? Estão pensando aí em mandar uma carta rogatória para ele lá nos Estados Unidos, mas isso é conversa depois. Não importa, então, se você é senador, seu papelão está passando ao vivo para todo mundo. Não importa se você faz uma piada de mau gosto aí no Snapchat, todo mundo está vendo. Então, a conta chega depois, esse Big Brother que a gente está vivendo. Temos que nos adaptar à nossa nova realidade. É isso, hoje a gente termina por aqui. Lembrando que amanhã, entre 2 e 3 horas, tem o nosso bate-papo em inglês. No domingo, às 10 horas, o bate-papo sobre futebol. Espero todo mundo, boa noite, bom fim de semana e até lá.